Eu quero cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Bereira de Verdade. Esse é o projeto, esse é o propósito ao qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo assentou a tábua do meu coração para a leitura diária. Estamos agora no livro dos Salmos, para a glória de Deus, e a leitura de hoje é Salmos de número 83, 84 e 85. Vamos à leitura? As nações congregam-se contra Israel, e o profeta suplica a Deus que o livre. Cântico e Salmo de Asaf. Ó Deus, não esteja em silêncio, não cerre os ouvidos, nem fique impassível, ó Deus, porque eis que os teus inimigos se alvoroçam, e os que te aborrecem levantam a cabeça, astutamente formam conselho contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos. Disseram, vinde e descarreguemo-lo, para que não seja nação, nem haja mais memória do nome de Israel, porque a uma se caluniaram, aliaram-se contra mim, as tendas de Edom, e dos Ismaelitas, e de Moabe, e os Agarenos, e de Gebal, e de Amon, e de Amaleque, e da Filistia, com os moradores de Tiro. Também a Síria se ligou, e eles o braço dos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim, no ribeiro de Quizon, os quais foram destruídos em Endor. Vieram a servir de estrume para a terra. Faze os seus nobres como Oreb, como Zeeb, e a todos os seus príncipes como Zebá e como Zalmuna, que disseram, tomemo-nos para nós, em possessão hereditária, as famosas habitações de Deus. Deus meu, faze-me como impelidos por um tufão, como a palha diante do vento, como o fogo que queima, um bosque, e como a chama que incendeia as brechas. Aleluia! Assim, persegue-os com a tua tempestade, assombra-os com o teu torvelinho, encha-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, que só pertence o nome Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Que salmo forte, meus irmãos. Que palavra poderosa, a qual o salmista Asaf vem enaltecendo a Deus e ele vai pontuando. Olha que ensinamento profundo Deus nos dá aqui. Deixa eu dar um mergulho. Ele vai citando, ele vai pontuando cada um dos inimigos, cada um dos adversários. Olha o que ele vai dizer, ó, as tendas de Edom, os Ismaelitas, os de Moabe, os Agarenos, os de Gebal, os de Amon, os Amaleques da Filistia, os moradores de Tiro, também da Síria se ligaram, fizeram pacto, foram braços dos filhos de Ló. Ele vai apresentando diante de Deus quais e quem eram os seus inimigos. Olha aqui, o que é que está afligindo a tua alma? O que é que está afligindo o teu espírito? Não vai para o Facebook, não. Não vai para o Instagram, não. Não vai para o YouTube, não. Não vai para o TikTok, não. Vai para o joelho, ô glória. Vai para o Eterno, apresente diante dele. Isso que está querendo fazer calar a sua voz. Faz calar essa voz do medo, essa voz da revolta, essa voz da ira. Vai para o joelho, apresenta diante de Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos apresentar diante de Deus as nossas ansiedades, as nossas inquietudes. E o Deus de paz guardará o nosso coração, os nossos sentimentos. E o Deus de paz nos trará resposta, nos trará direcionamento, irá clarificar a maneira, o caminho, como devemos e deveremos agir. Ô glória! E esse salmo é profundo porque eu vejo o salmista Asaf sabia exatamente quem eram e quantos eram seus inimigos. E o que ele faz? Ele os apresenta diante de Deus. Siga esse exemplo. Não haja na força do seu intelecto e nem na força do braço da sua carne, não. Apresenta diante de Deus. Ah, mas eu não sei quais são. Mas Deus sabe. Então você apresenta, Senhor, todos aqueles que têm se levantado contra mim. Todos aqueles que têm se levantado contra a minha vida, contra a minha casa, contra o meu ministério. Todos aqueles que têm tentado se opor à minha vida, Senhor, eu quero os apresentar diante de Ti. Vai na frente. Endireita os caminhos tortuosos, quebra as trancas de ferro, de bronze, de aço, despedaça, lança por terra todo embaraço, tudo aquilo que tiver atado, desata os nós. É isso que você deve fazer. Esse é o grande ensinamento desse salmo. Ô glória, louvado seja Deus. Salmo 84. A felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Para o cantor mor, sobre Gitite, salmo para os filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor,
dos exércitos. A minha alma está anelante, ou seja, está desejante. Desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, e para a sua prole, ou seja, para os seus filhos. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão nos caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo à força, de força em força, cada um deles em Sião. Aparece perante Deus, Senhor, Deus dos exércitos. Escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, Deus, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça, glória, não me negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Que coisa profunda nesse salmo, eu quero destacar dentre tantas, duas. A primeira, olha o que Davi fala: eu preferiria estar às portas da tenda. Ele fala que ele preferia estar na porta da casa do Senhor do que estar nas tendas da impiedade. Olha o privilégio que Deus te dá, meu irmão. Olha o privilégio que Deus te dá, minha irmã. Quando nós vamos à casa do Senhor, muitas das vezes parece que tem uma bola de ferro no pé. Quando parece que vai cumprindo tabela, parece que está indo forçado. Olha o que Davi, ele anelava, ele desejava pelos atos, estar na presença de Deus. E ainda que, se ele pudesse ficar na porta, ele fala que ele preferia estar ali do que estar nas tendas da impiedade. Olha o privilégio que você tem. Olha o privilégio que eu tenho. Olha o privilégio que nós temos. Nós não apenas ficamos na porta, nós adentramos a casa do Senhor. E é por isso que o mesmo salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É por isso que o salmista vai dizer: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é bom e que o Senhor é Deus. Você tem um privilégio de entrar, você tem um privilégio de adentrar, de cultuar, de ter comunhão, de prestar um culto racional, de se apresentar e se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então ele diz que ele preferiria estar na porta do que 1000 dias nas tendas da impiedade. Outra coisa que me chama a atenção é que ele vai dizer: o Senhor dos exércitos, bem-aventurado, último versículo, verso 12, o homem que em ti põe a sua confiança. Confie em Deus. Por mais que você seja capacitado, por mais que você seja capacitada, confia em Deus. Confia em Deus, meu irmão. Confia em Deus, minha irmã. Porque a nossa confiança no Senhor, ela não será frustrada. O salmista vai dizer agora aqui, Davi: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção da tua palavra, mas nós faremos menção do teu nome. Oh, aleluia, glória a Deus. É muito forte, é muito profundo. Esses ensinamentos aqui mexem comigo, reacende a chama. Então eu não sei qual é o momento, qual é o cenário que você se encontra em algum aspecto da tua vida espiritual, emocional, psicológico, financeiro, conjugal, social, ministerial, físico. Eu não sei, mas Deus está dizendo aqui: pega Deus na minha boca aí, confia em Deus. Vamos escrever isso hoje? Confia em Deus. E põe exclamação lá: confia em Deus. Põe exclamação, participa aí, meu irmão. Você que está sendo fiel aí na leitura, participa. Confia em Deus, em nome de Jesus. E para nós finalizarmos a leitura, Salmo 85. Fundando-se nos livramentos passados, o povo de Deus pede o livramento para as aflições do presente. Salmo para o cantor mor entre os filhos de Corá. Abençoaste, Senhor, a tua terra. Fizeste regressar os cativos de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo. Cobriste todos os teus pecados. Fizeste cessar toda a indignação. Desviaste do ardor da tua ira, tornando-nos a trazer, ó Deus, a nossa salvação. E retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não tornará a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia,
e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará na terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem à nossa terra e dará o seu fruto. A justiça irá diante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Trazendo à memória, relembrando os feitos de Deus. Quantas das vezes Deus nos perdoou? Quantas das vezes Deus nos ajudou? Quantas das vezes nos deparamos com gigantes que naquele momento, quando nós olhamos para Ele, não vai ter como vencer. Agora é o final. E agora você olha para trás e fala assim, meu Deus, que vitória que Deus me deu diante daquele gigante. Que vitória que Deus me deu diante daquela enfermidade. Que vitória que Deus me deu diante daquela situação. Que livramento Deus me deu naquele dia. Que livramento Deus me deu naquele mês. Que livramento Deus me deu naquele ano. Que caminho Deus fez eu trilhar. Olha, eu achei que era o meu final, mas Deus colocou uma vírgula e acrescentou. E olha eu aqui. Então, meu irmão, que nós possamos estabelecer esse relacionamento. Quando eu vejo aqui os salmos, eu vejo uma profundidade de uma intimidade com Deus. Mas a nossa fala hoje é, confia em Deus. Não esquece de escrever, por favor. Confia em Deus. Amém? Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção da tua palavra. Nós faremos menção do nome de Deus. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e essa foi a leitura de hoje. Que o Espírito Santo possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. Lembre-se, confia em Deus. Paz do Senhor.